Boa tarde. Daremos início a mais uma atividade do Centro Espírita Harmonia. Essa palestra ela ocorre todas as sextas-feiras a partir das 17 horas. E o tema hoje para nossa reflexão será o perdão. Ele é baseado num texto do Espírito Maria Dolores, denominado Por Mais Luz. Mas antes da leitura do texto propriamente dito, e de iniciar as reflexões, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Naturalmente, eu busquei escolher uma oração que tivesse relação com o texto, e aí eu gostaria de aproveitar e pedir para que vocês me acompanhassem, fechando os olhos e trazendo para a sua tela mental alguma pessoa que, de certa forma, você perceba, você sinta que existe a necessidade de um acolhimento, de um perdão. E aí, para entrar nessa proposta do texto, eu gostaria que vocês focalizassem nessa pessoa e acompanhassem efetivamente a oração. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em algum passado. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu que pede perdão a esse alguém agora. Por esse instante, em todo o tempo, por tudo o que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Pelas difíceis relações às quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor. Divindade, limpa em mim o que está contribuindo para a minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso: minhas memórias, eu te amo. Eu estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito.
me perdoa, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo. Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo. Para as minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu te peço o teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique, deslibere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem, e na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem você é. E é nessa energia que nós vamos ler o texto Por Mais Luz, do Espírito Maria Dolores. Maria Dolores, ela nasceu em Bonfim da Feira, em 10 de setembro de 1901. Jornalista, poetisa. Enquanto jornalista, ela escreveu uma coluna, O Imparcial, por 13 anos. Já enquanto poetisa, ela resistiu um pouco à divulgação do seu trabalho por conta justamente do receio às críticas da época por ela ser mulher. Mas ela também fazia um trabalho social singular, né, de bastante amorosidade, de bastante apoio às crianças, predominantemente as meninas, que ela acolhia em sua própria residência, orientando-as, educando-as. E por conta da necessidade de criar uma casa, ela terminou enfrentando esse receio e começou a divulgar e vender os seus livros, e podendo, inclusive, dessa forma, fundar o Lar das Meninas Sem Lar, aonde por anos ela acolheu essas meninas e deu todo o apoio necessário para que elas pudessem desempenhar o seu papel na sociedade. Esse trabalho ele foi também desdobrado num trabalho lá no Ceará, onde foi fundada a Casa de Juvenal Galeno, onde Maria Dolores também teve uma participação bastante afetiva. Ela veio a desencarnar em 27 de julho de 1958, e só em 1971, através do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, ele pôde justamente psicografar esses trabalhos belíssimos de Maria Dolores, trazendo justamente essas mensagens de muita amorosidade, de muito carinho, das quais eu vou dividir hoje com vocês a do texto escolhido para essa nossa reflexão. Então deixa eu ler aqui o texto para vocês. Por Mais Luz, Maria Dolores. Indagas muita vez ao mundo em derredor, que fazer por mais luz ante a vida maior?
pensando no esplendor do eterno lar, e a repeti-la sempre. Eis que a vida te diz. Uma palavra só para seres feliz. Perdoar, perdoar. Para que o homem viva em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, desenvolvendo o dom de pesquisar, perdão em si é a própria lei da vida. Tudo te roga em torno, alma querida, perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta, a fim de produzir o pão que te alimenta. Na lavoura a brilhar, na madeira de casa algum machado bronco escutou na floresta o grito de algum tronco. Perdoar, perdoar. O grão que moes para formar um bolo, a lenha que te aquece e te oferta consolo, no lume a crepitar, do topo da montanha ao poço mais profundo, tu não te ensina sempre a repetir no mundo, perdoar, perdoar. Desse modo, igualmente alma querida e bela, da existência nobre à vida mais singela, quase ninguém caminha sem errar. Ofensas e agressões, é preciso esquecê-las. Por mais luz pede o céu, acendendo as estrelas. Perdoar, perdoar. Então, depois desse lindo texto rimado do Espírito Maria Dolores, vamos conversar as reflexões propriamente ditas sobre o tema. E aí, certamente o primeiro passo é a definição do que vem a ser perdão. E aí, no senso comum, perdão é o ato de esquecer algum mal que nos foi feito. É não revidar a esse mal. Então, talvez esse seja o que melhor retrate esse conceito de perdão. Mas aí vem uma outra indagação, é como é que a gente pode perdoar verdadeiramente. Porque normalmente o que a gente ouve é eu te perdoo, ou seja, do alto de um pedestal, ou eu te perdoo desde que, ou seja, criando uma condição para que esse perdão exista. Ou eu te perdoo, mas eu não quero te ver nem pintado de ouro na minha frente. Tá bom, já esqueci, tá perdoado. Então, são frases, são sentenças, são situações que não denotam efetivamente o verdadeiro perdão. Porque o perdoar, ele para ser verdadeiro, na verdade é um processo de aprendizado, né? O perdão não é algo simples, não é algo trivial, o perdão verdadeiro, né? Porque requer atenção, requer planejamento e requer uma consecução consciente daquela circunstância, tá? E o perdão não tem a ver com esquecimento, tem a ver com o mal que não deve ser devolvido. Esquecer requer tempo. Esquecimento não é do evento, mas do sentimento em si. E aí eu lembro de uma situação que eu presenciei, naturalmente. Eu sou filho caçula, meu irmão mais velho, ele é 10 anos mais velho, e quando ele foi se casar, por alguma situação, por meu pai entender que ele era jovem, por meu pai entender que ele não deveria parar os estudos para priorizar o casamento, ou seja, existiu aí um atrito entre os dois e os dois efetivamente ficaram sem se falar por 12, 15 anos. Por 12, 15 anos. E aí eu tive a oportunidade depois, né, de fazer essa aproximação entre os dois, e o interessante é que nenhum dos dois sabia exatamente o que ocorreu, o que é que aquela mágoa efetivamente representou, qual a origem daquela situação onde os dois ficaram privados de dividir afetos, de conversar, de compartilhar histórias, momentos, né, com
as netas de meu pai, momentos das netas efetivamente com o avô, né? E lidando como se os dois tivessem todo o tempo do mundo para em algum momento rever aquela situação do perdão. E aí a gente não pode esquecer que nós somos espíritos imortais, mas que o personagem, ele é mortal. Portanto, não podemos lidar com sentimentos, né, que envolvem essa questão, de certa forma, relacionada a simplesmente a desconstrução através do perdão, como se a gente pudesse fazer isso a qualquer momento. Não. Perdoar é aprender e tem que ser lidado com toda a prudência, perspicácia e tempestividade possível. E aí, nesse contexto do aprender, certamente o primeiro passo é compreender os motivos do agressor. Qual a circunstância, que contexto existe para que aquela situação tivesse ocorrido. E aí não dá para analisar uma foto estática, um momento. Tá? Tem que se procurar enxergar esse contexto analisando como se fosse um filme. Ou seja, quais as razões que levaram, quais as circunstâncias, qual o envolvimento, qual a história que levou para que aquele desfecho ocorresse. E aí, isso pode ser dessa vida, mas pode ser inclusive de vidas pretéritas. Pode ser inclusive de vidas pretéritas, o que torna essa análise mais complexa ainda. Mas uma vez identificados os motivos do agressor, é necessário ter empatia, se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, o que é que eu faria, de que forma eu agiria se eu estivesse naquela mesma situação, enfrentado aquelas mesmas circunstâncias. Porque essa compreensão, ela deve ocorrer sem julgamento sobre quem tem ou não razão. Essa análise não é uma análise de eu estou certo, você está errado. É uma análise que tem que ser imparcial. Portanto, é preciso identificar as motivações do ato. Qual o ângulo, qual o ponto de vista a respeito daquele contexto, do ponto de vista não só do agressor, mas do agredido também. Eu me recordo, quando eu comecei a participar de mediúnicas que atendiam espíritos sofredores, essa situação onde normalmente a gente recebia um irmão desencarnado que tinha um foco no revide, na perseguição, por se sentir justamente num contexto onde ele foi vítima de um algoz. E aí o objetivo, de forma cega, é justamente o devolver, é o revide. Né? E aí o doutrinador, na maioria das vezes, conduzia ou pedia, né, que aquele irmão ele perdoasse, para que justamente essa questão desse ciclo ele se rompesse. Mas como se aquilo fosse uma coisa simples, quando na verdade o mais sensato, e aí eu pude ir percebendo e analisando, a partir do momento que eu me aprofundava justamente na questão da mediunidade, na questão dessas mediúnicas, é que é importante eu entender o contexto que levou aquele sentimento de raiva, de ódio, né, de perseguição, e me colocar no lugar daquele irmão, daquele espírito desencarnado, aonde será que eu faria o mesmo? Para poder até afirmar nesse processo de orientação, dizer, irmão, eu certamente faria o mesmo se eu estivesse no seu lugar. Então nós, né, precisamos trabalhar essa condição para que a gente possa perdoar, porque o caminho do perdão é o caminho correto. Entendendo que é difícil, mas entendendo que é necessário. Então, esse contexto ele é muito importante porque compreender o motivo, né, e esse contexto, como lidar com essa situação, é o que vai permitir que a gente avance nesse processo do perdão. Um outro aspecto assim, bastante importante
é a questão de legitimar a emoção sentida. Então, quando a gente se sente agredido, quando a gente se sente ofendido, é natural que a gente sinta raiva. Se trata de um aspecto muitas vezes instintivo. Então, é humano você sentir raiva e é improvável que você possa evitar essa raiva. Tem aí todo um movimento aí hormonal que nos impulsiona, né, a sentir essa raiva. Então a questão não é sentir essa raiva porque ela é inevitável muitas vezes, na maioria das vezes. É o que você faz com essa raiva. É buscar direcionar ela para algum propósito que tenha como objetivo a resolutividade do problema gerado. Então, a própria questão, no Livro dos Espíritos, a questão 742, ela traz justamente, ou seja, a pergunta é o que impele o homem à guerra. Está lá no capítulo 6 da Lei da Destruição. É justamente essa predominância da natureza animal para a natureza espiritual que nos compõe. Então, nós somos bem e mal. Todos nós temos sombra. O fato do sentido figurativo do mal aqui não quer dizer perverso. O mal é uma herança dos nossos erros. Jung complementa e traz também uma perspectiva do que ele chama de sombra virgem ou sombra dourada, que não é herança dos nossos erros, mas decorrentes da nossa ignorância. E aí qual é a solução? Então, se for herança dos nossos erros, a gente tem que começar a diluir efetivamente esse mal. E se for efetivamente por ignorância, é buscar conhecimento, para que a gente possa lidar com aquela situação de forma mais positiva, direcionando efetivamente ações de resolutividade, que a gente possa direcionar esse esforço todo para tratar aquela situação gerada e não entrar num ciclo, né, vicioso, aonde recebi o mal, devolvo com o mal, e isso aí não vai ter fim. E aí vem a pergunta, né? Para quê? Então, para quê? Qual é a razão de eu estar passando por esse problema? O que é que eu necessito aprender com essa experiência que eu estou vivenciando? Então, este é o ponto que você tira o foco do agressor e traz o foco para você analisar sob o ponto de vista de sua vida, de sua jornada, do seu propósito, o porquê aquela situação ocorreu, qual o objetivo, de que forma eu tenho que direcionar ou dirigir esse aspecto. E essa resposta, ao ser encontrada, ela vai permitir justamente pacificar você interiormente, essa paz interior. Tá? E a gente começa a abordar outro aspecto extremamente importante, que é a misericórdia. Isso não quer dizer falta de justiça, mas quer dizer a necessidade do perdão. Como Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes, mestre? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Então o perdão não é conveniência com a coisa errada. Simplesmente eu não estou contra ele. Então meu filho, por exemplo, eu posso não estar de acordo com os erros dele, mas isso não quer dizer que eu precise estar contra ele. Eu não vou abandonar ele, apesar de ter clareza, tá, que ele errou em determinada situação. Então, o perdão está associado à pessoa e não ao ato, efetivamente. O ato, o evento, é o esquecimento que dá conta. E é o tempo. Um outro aspecto é tentar educar o agressor. E aí não se trata de vingança, ao contrário. É justamente você levar o agressor a aprender com aquele contexto. Só que para isso, naturalmente, tem que ter diálogo, sem acusações, sem interesse de humilhar. Né? Naturalmente parece algo difícil, porque imagine você buscar educar, buscar dialogar com alguém, por exemplo, que tirou a vida de um ente querido seu.
pode parecer algo inimaginável, mas necessariamente não se trata de criar um laço de amor, porque isso a gente consegue com espíritos afins, mas é estender esse perdão, porque ele tem a ver naturalmente com a questão de evolução sua, mas com a questão também de evolução do agressor. Imagine que essa situação de você perdoar, de você levá-lo à reflexão, pode ser o estopim da mudança de um espírito brutalizado. E aí, quem vai se beneficiar efetivamente disso é ele, naturalmente, mas você também. E certamente a validação desse perdão verdadeiro está justamente na escolha do caminho a seguir nessa relação. Então, quando a gente busca, perdoei, mas busca o distanciamento, busca o desprezo, sem no mínimo tentar estar construindo uma relação fraternal, digamos assim, que esse perdão ele precisa justamente crescer. E ele cresce efetivamente com o tempo. Tá? Então, não existe a exigência imediata do esquecimento. Mas não pode perder de vista que o verdadeiro perdão ele faz a ofensa virar ensinamento e a mágoa virar compreensão e amor. Então, por isso, imaginar que o perdão é algo trivial, é algo fácil, não, mas que é algo que deve ser, sem sombra de dúvida, ser perseguido e ser trazido, né, para o dia a dia, porque é um instrumento fundamental, imprescindível para o nosso processo de evolução. E aí você pode estar se perguntando, né? Ok, o caminho efetivamente do perdão é o caminho a ser adotado, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Sei da importância, né, de você ter a capacidade de perdoar verdadeiramente, que é o caminho efetivamente que nos leva a esse processo de evolução. Mas, Mário, eu sinto a dificuldade enorme em perdoar. Quando pisam no meu pé, meu amigo, sai de baixo, porque eu me transformo, eu viro uma onça, eu crio um ressentimento enorme, enfim. O que é que eu devo efetivamente fazer? Não no sentido aqui de eu estar trazendo uma receita de bolo, mas talvez como sugestão para a gente, o primeiro caminho em situações como essa, né, da dificuldade do perdão, seja primeiro orar para Deus, para que a gente possa ter a compreensão necessária, se não nesse momento, mas num momento em breve, de ter condição de entendimento, né? E ter a misericórdia efetivamente dentro de nós e poder dar esse perdão de forma verdadeira, tá? Para justamente poder criar essa amorosidade, essa relação, né? Mais forte, mais necessária. Afinal de contas, ao perdoar, né, você não está só simplesmente fazendo uma ação num sentido, mas essa ação é de duas mãos. Tá? Você ganha efetivamente ao se libertar desse contexto. E aí esse contexto me faz lembrar uma experiência que eu vivenciei logo quando eu entrei no Centro Espírita. Eu pude participar de uma viagem, Caminho de Assis. Ou seja, além de ser uma viagem que tinha uma finalidade turística, que a gente conheceu algumas cidades lá na Itália, tinha também um trabalho espiritual com o grupo que viajou. E cada dia, fazendo parte do roteiro desse trabalho espiritual, no início de cada dia era colocado embaixo das portas um texto sobre um tema, e ao final do dia esse grupo de mais ou menos aí umas 20 a 25 pessoas se reuniam juntos para discutir justamente aquele tema.
E num determinado dia, o tema distribuído foi o perdão. E aí, no final do dia, como era a rotina, nos reunimos e a pessoa que conduziu aí esse trabalho espiritual, ele direcionava a discussão, né, colocava aspectos sobre o tema, e aí ele começou naturalmente falar sobre a questão da importância do perdão, o que seria o perdão. E a mediunidade para mim era uma coisa que estava iniciando nesse momento e eu comecei a sentir um mal-estar muito grande. Naturalmente tinha uma presença de espírito no meu campo, porque como se minha cabeça virasse um balão enorme e aquilo estava me criando um desconforto muito grande, porque me trazia pensamentos e eu percebia que não eram pensamentos meus, porque eram pensamentos agressivos em relação ao conteúdo e à pessoa que estava conduzindo os trabalhos. Tá? Então, tipo, isso aí é só um discurso, não está vendo que não é verdade, quem é ele para ter esse posicionamento tão correto, tão de acordo. E palavrões e uma situação assim cada vez mais eu impulsionado a questionar, pergunte a ele se ele realmente é esse santo todo, pergunte a ele se ele realmente exercita o perdão. E eu me segurando ali naquela agonia toda, até que realmente foi cada vez mais intenso e eu cada vez, né, me sentindo assim mal. Ele disse: pergunte a ele, com um jargão assim, com palavreado assim chulo, pergunte a ele se por acaso eu entrasse na residência dele e fizesse um mal ao neto dele, se ele me perdoaria. Pergunte a ele agora. Vamos ver se ele é esse santo todo. Eu não resisti, cedi ao desconforto e fiz a pergunta. Disse: fulano, está claro o contexto, mas na prática, se por acaso um assaltante, uma pessoa entrasse em sua casa e fizesse um mal a um neto seu, você o perdoaria a si mesmo? E aí ele me respondeu, e aí isso de certa forma cristalizou em relação a essa questão do conteúdo do perdão, porque ele disse: provavelmente não perdoaria. Ou melhor, certamente eu não perdoaria. Mas isso não quer dizer que eu não tenha consciência que o correto é tentar me lapidar para chegar numa situação dessa e poder perdoar esse agressor. Mas eu não me sinto, nesse momento, na condição ainda de exercer esse perdão. Então, isso traz muito, né, do que a gente está aqui refletindo. Então, isso tem muito do contexto, porque ter dificuldade para perdoar, então, ter essa consciência, né, que não é possível, efetivamente, num determinado momento, você ainda perdoar uma situação, mas ter essa consciência e orar para que Deus permita que em algum momento você consiga, nesse processo de evolução, estar no nível de amorosidade, estar no nível de doação, estar no nível de sintonia, né, com outros irmãos, ao ponto de você perdoar mesmo numa situação extrema. E normalmente quando a gente fala de perdão, a gente muitas vezes associa a gente perdoando uma outra pessoa. Mas esse movimento de perdão, mesmo você perdoando outra pessoa, você não pode perder
de vista que você está perdoando a si mesmo. Afinal de contas, o perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. É como se você, carregando a mágoa, aquele ressentimento, fosse uma pedra que te puxa para o fundo do oceano. E perdoar é justamente você quebrar essas correntes que te aprisionam. Né? Afinal de contas, quem é perfeito? Nós não somos perfeitos. E aí esse papel de vítima e algoz, ele vai trocando de lugar. E daí a importância de você perdoar sinceramente para que essa roda, né, sem fim, ela deixe de existir. E isso só é possível com a evolução moral, só é possível quando você trabalha efetivamente o amor dentro de você. Afinal de contas, verdadeiramente, amar é nunca ter que perdoar. Pois quem ama não se sente agredido por qualquer atitude do outro. O amor perdoa sempre, compreendendo o nível de evolução do outro. As agressões que porventura recebamos daqueles que dedicamos amor e que nos ferem a alma são oportunidades, devem ser vistas como oportunidade de testar esse nosso sentimento. Uns 4, 5 anos atrás, uma pessoa muito próxima minha permitiu, né, transparecer um ressentimento muito grande, transferindo para mim talvez o contexto de vida dele, a situação das dificuldades, eventualmente das conquistas não realizadas. Só que aquilo para mim não existia. Não existia. Em toda a relação isso nunca transpareceu. Então, aquilo me criou uma indignação num primeiro momento muito grande, onde a primeira sensação é justamente não querer mais ver aquela pessoa por esse sentimento de estar sendo traído. E aí, assim, eu realmente eu não sei muito o que explicar, mas poucas horas depois, eu não conseguia nutrir esse sentimento de revidar, esse sentimento de afastamento, porque tinha um sentimento maior, que era o sentimento de amor que eu tinha, que eu tenho e continuo tendo. Isso não quer dizer que eu não tenha tido a oportunidade de colocar meu ponto de vista, de levar, né, para reflexões, para que pudesse ampliar o entendimento dele e eu também buscar um entendimento maior. Mas esse compreender e colocar-se no lugar do outro é fundamental, porque senão esse amor vira submissão. E essa não necessidade, digamos assim, desse perdão, dessa experiência vivida por mim, só tem uma explicação. É o amor que eu sinto por ele. É o amor que eu sinto por ele. E aí, para encerrar a nossa atividade de hoje, eu gostaria de convidá-los para uma prece que tem total sintonia com as reflexões que nós fizemos nos últimos minutos. Eu peço que vocês fechem os olhos, imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica
perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um e, por isso mesmo, teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a quem se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto, em toda parte, existiria entendimento bastante para que a inveja e o desrespeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidas para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam no intercâmbio entre pessoas e instituições, com respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida do planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos. Não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a evolução incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na Terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra. E então o reino de Deus fugirá em nós e junto de nós para sempre. E então, lembrando o texto de Maria Dolores, só não resta uma coisa: perdoar, perdoar. Uma boa tarde.